Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Este vídeo é também a pedido do Charles, da Assembleia de Deus, nosso irmão do Ministério de Madureira, cujo vídeo primeiro já fizemos a respeito de João capítulo 3, versículo 30, e agora fazendo sobre Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 18. Nós vamos fazer a leitura desses versículos que diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesta a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são mais corajosos para falar, sem temor, a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, hum, mas julgando suscitar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que, de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Vamos então alguns apontamentos sobre esse texto de Filipenses. Note que, se a gente desse um tema, poderia ser o Evangelho acima das circunstâncias. Note que, pelo contexto, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos Filipenses quando ele se encontrava preso. Ainda assim, esta carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Dezenas de vezes ele diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ou seja, a alegria é constante, isto é, permanente em sua vida. Cristo não apenas lhe dá paz de mente e de espírito, mas, sobretudo, a alegria. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai mostrar ou ainda redefinir o conceito do sucesso ministerial. Por causa de quê? Hoje em dia, ser bem-sucedido ministerialmente é ter várias casas, um patrimônio grande, é morar de repente dentro de um condomínio, uma área nobre de uma cidade, é ser influente no meio até mesmo da política. Para alguns, o conceito de sucesso ministerial trata-se de estar à frente de uma igreja com milhares e milhares de membros, etc. e tal. Mas eu tenho para mim que o conceito exato de sucesso é quando o líder, digo, o pastor, ele faz um sucessor. Ele prepara pessoas para sucedê-lo, porque ninguém é insubstituível. E um dia a pessoa não estará mais naquele local, naquele lugar, fazendo a obra de Deus. E quando você prepara um sucessor, aí sim há um sintoma de um verdadeiro sucesso. A igreja poderia interpretar a prisão de Paulo como fracasso, mas não fez desta maneira. Aliás, é bom que se diga que o apóstolo Paulo não estava preso por conta de um ato criminoso. Pelo contrário, era tão somente por causa do amor e fidelidade à pessoa bendita de Cristo Jesus. Observamos agora no versículo 12, vou deixar destacado até o 14, como eu já fiz a leitura, não farei novamente. O avanço do evangelho. Note que o evangelho que está acima das circunstâncias, de todas as situações, vai avançando cada vez mais e mais. Por quê? O evangelho é poder de Deus, um poder transformador, um poder que muda realidades, porque vem dos altos céus. Além do que, em segundo lugar, quando nós analisamos o versículo de número 15 até o 17, vamos notar que motivações erradas existem, mas também há motivações certas. E você tem pregado o evangelho pelas motivações certas ou erradas?
Algumas pessoas querem pregar o evangelho para se valer dele a fim de se beneficiar, se enriquecer. Há outras pessoas que querem tão somente tornar o nome de Jesus conhecido para que ele seja glorificado. Aliás, é bom que se diga que nós temos uma passagem bíblica no Antigo Testamento que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, não divide a glória dele com nenhuma denominação, com nenhum ministério, com nenhum pastor, com nada e nem com ninguém, porque toda honra e toda glória tem que ser dada somente a Deus. Mas quando nós analisamos em terceiro lugar o versículo 18, vemos Cristo como centro absoluto. E é isto que a gente precisa focar. Os nossos olhos precisam estar fitos na pessoa bendita de Cristo. Nós não devemos olhar para as pessoas em si, por mais que sejam operosas na igreja, mas os nossos olhos precisam estar tão somente em Cristo Jesus. Quando a gente pensa dentro desse texto, nós notamos que precisamos contribuir para o progresso do Evangelho. E a pergunta que não quer calar: você tem contribuído para o avanço do Evangelho? Você tem feito que nem nós temos observado aqui a partir do grego, que a palavra, a ideia de contribuir para o progresso do Evangelho é de abrir caminho em um terreno difícil. Ser cristão não é fácil. O próprio Cristo Jesus, em Mateus capítulo 5, fala que as pessoas seriam perseguidas por amor ao nome dele, por causa dele. Nunca foi fácil. Porém, Jesus nunca nos levou enganado. Ele não disse que segui-lo seria um mar de rosas, algo realmente facílimo. Pelo contrário, toda pessoa que deseja segui-lo, ela vai pagar um preço pela fidelidade às Escrituras e lealdade à pessoa de Jesus. Mas ela também recebe o poder vindo dos altos céus ao receber o Espírito Santo para torná-la testemunha de Cristo e apontar tão somente para Cristo e glorificar Cristo pelas boas obras realizadas. Porque todas as boas obras são resultado da ação graciosa de Deus através do seu Santo Espírito. E todas as coisas que são ruins, nocivas, feitas por nós, é por conta da nossa carnalidade, porque a natureza pecaminosa continua habitando em nós. Neste caso, a gente verifica tal coisa. Mas se há algum mérito em nossa vida, são os méritos de Cristo. Note que a prisão não parou o apóstolo Paulo, acelerou. Alguns pregavam por inveja. É verdade, diz o texto. Outros por amor. E a gente precisa focar nisto. Pregar por amor a Deus, amor às pessoas para que estas sejam salvas, não lançando um discurso de ódio, um discurso realmente ferino, que é completamente prejudicial e que mancha o evangelho de Deus. Aliás, nós estamos lidando e falando a respeito do príncipe da paz, Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. Eu sei que alguns pregavam por inveja, outros, graças ao bom Deus, por amor, mas Paulo não se concentra nos mensageiros e nós não devemos fazer isto. A gente precisa se concentrar em quê? Na mensagem, porque o evangelho não depende da pureza total dos motivos humanos para avançar. De modo, meus irmãos, que nós aprendemos isto e queremos agradecer a Deus pela sua bendita palavra. Neste término de vídeo, agradeço uma vez mais ao nosso irmão Charles pela sugestão. E ele ontem, após eu publicar João 3:30, ele fez lá o feedback, agradeceu
Na verdade, eu que fiquei cheio de alegria. Não pela interação apenas, mas pela sugestão, porque me ajuda a trazer textos que até então eu não estou focando. Mas quero agradecer pela vida dele, pela vida de todas as pessoas que têm me acompanhado, pessoas que mandam comentário, pessoas que conseguem meu contato e no privado conversam comigo, pessoas de todo o Brasil que têm usufruído de uma forma ou de outra desta plataforma que é o Cantinho Teológico. E neste ano de 2026, como nós estamos no segundo dia, começo do ano, caso você chegou agora, eu quero desejar um feliz 2026. Mas faça com que essa trajetória seja significativa, tendo Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que Deus o abençoe rica e abundantemente a sua vida.